Fala galerinha, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Wislan Brenner e esse é o quadro Café com Wislan. Roda a vinheta! Nesse quadro nós falamos sobre diversos assuntos relacionados à nossa fé. E no vídeo de hoje você vai descobrir se é permitido omitir a verdade e outras coisinhas mais sobre o 8º mandamento. Olha, mas se você ainda não assistiu o primeiro vídeo que eu falo sobre esse mandamento, eu não sei o que você está perdendo. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição ou no card aqui do lado. Clica já, assiste lá e depois você volta aqui para continuar assistindo esse vídeo, beleza? Pronto, agora vamos dar continuidade ao nosso bate-papo sobre a verdade, né? Você sabia que o direito à comunicação da verdade não é absoluto? Pois é, cada um deve conformar a sua vida com o preceito evangélico do amor fraterno. Mas este requer, em situações concretas, que avaliemos se convém ou não revelar a verdade a quem pede. Pessoal, é a caridade e o respeito pela verdade que deve ditar a resposta a qualquer pedido de informação ou de comunicação. O bem, a segurança do outro, o respeito pela vida privada e pelo bem comum. Essas são razões suficientes para calar o que não deve ser conhecido, ou para usar uma linguagem discreta. Muitas vezes o dever de evitar um escândalo impõe uma estrita discrição. Afinal de contas, ninguém é obrigado a revelar a verdade a quem não tem o direito de a conhecer, né? Vamos pegar, por exemplo, o sigilo do sacramento da reconciliação. Ele é sagrado, não pode ser revelado sob pretexto algum. O sigilo sacramental é inviolável e o confessor não pode denunciar o penitente, nem por palavras, nem por qualquer outro modo, nem por causa alguma. O Catecismo cita também em seu parágrafo 2491 que os segredos profissionais conhecidos, por exemplo, por políticos, militares, médicos, juristas, ou as confidências feitas sob sigilo devem ser guardados, salvo em casos excepcionais em que a retenção do segredo poderia causar a quem confiou, a quem o recebeu ou a terceiros danos muito graves e somente evitáveis pela revelação da verdade. Mesmo que não tenham sido confiadas sob sigilo, as informações particulares prejudiciais ao outro não podem ser divulgadas sem uma razão grave ou proporcionada. O Catecismo nos diz ainda que cada qual deve observar uma justa reserva a propósito da vida privada das pessoas. Os responsáveis pela comunicação devem guardar uma justa proporção entre as exigências do bem comum e entre o respeito pelos direitos particulares. A ingerência dos órgãos de informação na vida privada das pessoas comprometidas numa atividade política ou pública é condenável na medida em que atenta contra a sua intimidade e a sua liberdade. Na nossa sociedade moderna, os meios de comunicação desempenham um papel de grande relevo na informação, na promoção cultural e também na formação. Esse papel é cada vez maior em virtude dos progressos técnicos, do alcance e diversidade das notícias transmitidas e também da sua influência sobre a opinião pública. Ao contrário do que muita gente pensa aí, a informação midiática está a serviço do bem comum. A sociedade ela tem direito de uma informação fundada na verdade, na liberdade, na justiça e na solidariedade. O parágrafo 5 do Decreto Intermirífica sobre os meios de comunicação social nos diz o seguinte: o uso reto desse direito requer que a comunicação seja quanto ao objeto sempre verídica e quanto ao respeito pelas exigências da justiça e da caridade completa. Quanto ao modo, que seja honesta e conveniente, quer dizer, que na obtenção e difusão das notícias observe absolutamente as leis morais, os direitos e a dignidade do homem. Também neste domínio é necessário que todos os membros da sociedade cumpram os seus deveres de justiça e de verdade. Devem utilizar os meios de comunicação social no sentido de concorrer para a formação e difusão de uma reta opinião pública. A sociedade é consequência de uma comunicação verdadeira e justa, e também da livre circulação das ideias que favorecem o conhecimento e o respeito pelos outros. Os meios de comunicação social também podem gerar uma certa passividade nos usuários, fazendo deles consumidores pouco cautelosos.
Os usuários devem impor a si próprios moderação e disciplina em relação aos meios de comunicação de massa, como jornal, rádio, televisão e etc. É importantíssimo você que está aí assistindo e consome esse tipo de informação formar uma consciência esclarecida e reta, porque daí fica mais fácil resistir às influências menos honestas. Pela natureza da sua profissão na imprensa, os seus responsáveis têm a obrigação, na difusão da informação, de servir a verdade sem ofender a caridade. Aqueles que trabalham nesse meio, eu peço encarecidamente, esforcem-se por respeitar com igual cuidado a natureza dos fatos e também os limites do juízo crítico em relação às pessoas. Vocês precisam tomar muito cuidado para não cederem à difamação. O Catecismo nos fala ainda em seu parágrafo 2498 sobre as autoridades civis, que possuem deveres particulares em razão do bem comum. Os poderes públicos devem defender e proteger a verdadeira e justa liberdade de informação. Promulgando leis e velando pela sua aplicação, os poderes públicos se responsabilizarão para que o mau uso dos meios de comunicação de massa não venha a causar graves prejuízos aos costumes públicos e aos progressos da sociedade. Sancionarão a violação dos direitos de cada um ao bom nome e à privacidade. Prestarão a tempo e honestamente as informações que dizem respeito ao bem geral ou correspondem às justas preocupações da população. Nada pode justificar o recurso às falsas informações para manipular a opinião pública através desses meios de comunicação. Essas intervenções não deverão atentar contra a liberdade dos indivíduos e dos grupos. A moral denuncia a chaga dos estados totalitários que falsificam sistematicamente a verdade e exercem também, através desses meios, o domínio político da opinião. Sem falar que também manipulam os acusados e as testemunhas dos processos públicos. E pensam assegurar a sua tirania sufocando e reprimindo tudo o que considerarem como delitos de opinião. Um exemplo claro disso que a gente tem hoje é essa daqui, a Coreia do Norte. Vixe, galera, o nosso vídeo sobre o 8º mandamento está chegando ao fim, mas o nosso tema sobre os 10 mandamentos ainda não acabou, hein? A gente vai falar no próximo vídeo sobre o 9º mandamento, você não pode perder. Eu vou deixar o link aqui na descrição ou no card aqui do lado, beleza? Gostou do vídeo? Então não deixa de dar o seu like, se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações para você ficar sempre por dentro dos novos vídeos que eu vou postando. E comenta também, fala o que você achou desse vídeo e dos outros vídeos que eu já postei e compartilha para o maior número possível de pessoas que você conseguir e me ajude nesse projeto de evangelização. O conteúdo desse vídeo foi retirado do Catecismo da Igreja Católica, parágrafos 2488 a 2499. Eu vou deixar o link do Catecismo também aqui na descrição. E é isso aí, galerinha. Por hoje é só. Obrigado por ter ficado comigo até o final. Nos vemos no próximo vídeo, hein? Fui!